Bem, meus amados, nós temos uma leitura aqui para ser feita em Êxodo, capítulo 5, verso 1. E depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: assim diz o Senhor Deus de Israel: deixa ir o meu povo para que me celebre uma festa no deserto. Verso 3. E eles disseram: o Deus dos hebreus nos encontrou. Portanto, deixa-nos agora ir caminho de 3 dias ao deserto, para que ofereçamos sacrifícios ao Senhor, e ele não venha sobre nós com pestilência ou com espada. Pensando sobre o ministério, tem hora que os homens que Deus usou desde o princípio foram homens fracos, foram homens que deixaram a desejar. Cada um, você sabe que teve sua fraqueza. Noé embebedou-se. Nós temos Abraão, mentiu. Moisés glorificou a si mesmo. E Moisés tinha esse ministério de tirar o povo do Egito. Mas ele não tinha o ministério para introduzir o povo em Canaã. Por isso, eles estavam saindo do Egito e dizendo: olha, dá-nos 3 dias, porque dentro de 3 dias eles estariam podendo fazer os seus holocaustos longe da presença de Faraó. Mas chegou o momento que este líder, este Moisés, falhou. E não é questão de falhar que Deus colocou outro no lugar dele. É que ele tinha cumprido o seu ministério. E quando houve a falha, ele não compreendeu o que Deus disse. Deus disse: falai à rocha. O que Moisés fez? Tocou na rocha. Ele estava agitado. Ele chegou a dizer: porventura não sairá água desta rocha para vocês, rebeldes? Um povo ruim, um povo obstinado, e um bom profeta, um profeta manso. Mas, quando ele fez uma coisa que Deus tinha dito outra, Deus disse: fale com a rocha. Era só ele chegar ali e dizer: rocha de água. Ele não falou com a rocha. Ele pegou sua vara e feriu a rocha. Aquilo era exaltando a si mesmo, diz o nosso profeta. E por esse motivo, Moisés partiu. Deus o pôs a descansar mais cedo. Mas ele já tinha feito o seu trabalho. Ali no Egito foi o suficiente, porque Deus usa esse espírito que ele usou em Moisés, ele usa ainda na grande tribulação, na manifestação de Moisés. Outra vez. E é certo que outro homem, dentre os judeus, juntamente com Elias, que estarão pregando para os 144 mil, que serão salvos nesse tempo da tribulação. Mas Deus não reprovou Moisés, simplesmente o pôs a descansar, porque agora teria que ter um outro ministério para tomar aquele povo que era obstinado, que não dava ouvido ao profeta. Que tem um povo que você tira ele do Egito, mas é exatamente aquela mesma natureza do povo que Moisés tirou do Egito. A natureza daquele povo era má, era ruim.
levantava contra Arão, o sacerdote, levantavam contra o profeta. E o profeta naquela mansidão, mas eles levantavam contra eles. Agora, isso você sabe, que é o motivo também de Deus não levar aquela raça que Moisés tirou do Egito. Deus não levou eles, levou os filhos deles. Irmão Brana diz que assim como Israel saiu do Egito, é um tipo da noiva saindo das denominações. E o nosso profeta, que teve um ministério também de Moisés, para poder nos tirar do Egito e trazer para nós a Canaã, os selos revelados, os trovões revelados, o novo nome. Ele não apenas teve um trabalho de Moisés, ele teve um trabalho de Josué também, o nosso profeta William Branham. Olha o ministério, como Deus operou naquele tempo e tirou um povo, e aquele povo, Deus teve que matá-los no deserto. Agora diz o irmão Branham que a mesma coisa acontece nesse dia final, porque é um tipo, Israel saindo do Egito é um tipo da noiva saindo das denominações. E quem foi que tirou nós das denominações? Quem foi que com o cajado da palavra nos tirou das denominações? Foi o sétimo anjo, fazendo um trabalho tremendo de tirar-nos das denominações. Mas assim como aconteceu com aquele povo que saiu do Egito e não pôde entrar em Canaã, a mesma coisa tem acontecido com o povo que Deus tirou das denominações através do ministério do irmão Branham e não pôde introduzi-los nos selos, nos trovões, na terra que mana leite e mel. Você quer uma terra que mana leite e mel mais do que a revelação dos 7 selos? A revelação dos 7 trovões dentro dos 7 selos? A revelação do novo nome? Tudo ali dentro? Tudo estava escondido. Quando os 7 selos foram abertos, aquilo abriu toda a Bíblia. Diz o irmão Branham, a festa das trombetas 36. A Bíblia tornou-se nova para mim. É o que diz o profeta. Agora, isso é o que o ministério faz. Tirou-nos das denominações. Mas como pode nos introduzir? Você pode pegar hoje as fitas do irmão Branham. Você pode ouvir todos os selos, que são as principais mensagens dos selos até 65, você pode ouvir todas. Mas se você não tomar o ministério que segue, você vai morrer no deserto, fica morto no deserto. Com os CDs do irmão Branham, com a voz do irmão Branham, o povo ficou morto no deserto com a voz de Moisés, com os ensinamentos de Moisés. Eles morreram no deserto. Assim é o povo da mensagem. Nós somos muito criteriosos, nós gostamos, nós queremos ter os CDs do irmão Branham, todas as mensagens do irmão Branham, porque ela é muito importante. Eu até creio que a mensagem do profeta pregada por William Branham é muito mais importante do que uma mensagem pregada por mim. Mas eu quero te dizer que esta é a realidade do ministério. Não pode contrariar o que diz o nosso profeta. É o tipo. Irmão Branham diz, o tipo não falha. Se não falhou com Israel, não vai falhar também hoje com o povo que crê na mensagem. Eles estão crendo na mensagem, estão lendo a mensagem, eles estão ouvindo os CDs. Mas eles não têm o ministério de Josué,
Eles não receberam o ministério de Josué, que para abrir os selos, diz o profeta, que participou também desse ministério. Você sabe como Moisés pôde participar de Canaã? Vendo de longe. Ele viu de longe, porque Deus falou para ele, levou no Monte Nebo e diz: agora você olha para lá, os seus olhos verá, mas os seus pés lá não pisará. Nós poderíamos ter, pregando para nós mais claramente, o nosso profeta, mas é o ministério. O ministério de Moisés foi só até ali. O ministério do profeta William Branham foi revelar a palavra. Não foi comer o livrinho. Comer o livrinho é o ministério da esposa, que come o livrinho e profetiza outra vez. Nesta hora que está comendo o livrinho e você está ouvindo um CD, você não tem luz. Talvez você não entenda, mas você não tem luz. Passa a ouvir o que o irmão Branham diz nos selos. Mas ele não podia dizer o mistério. Deus diz para ele: não diga a ninguém. Se você não quer alcançar o ministério seguinte, você não verá. Você morre no deserto, com os CDs do irmão Branham, com as fitas do irmão Branham. Como o povo morreu no deserto, com a mensagem de Moisés. Agora, aquela mesma mensagem de Moisés, na boca de Josué, na boca da esposa, fala o que você quiser aí. Eu quero deixar desse jeito. Era o ministério de Moisés, na boca de Josué. Agora, vai atravessar o Jordão. Muitos da mensagem, muitos de nós, nunca fizemos morrer a nós mesmos. Essa natureza ruim, ranzinza, que não perdoa, que não dobra, que não humilha. Nunca fez morrer a si mesmo. Isto quer dizer que nós nunca passamos pelo ministério de Josué. O ministério de Josué, ele faz morrer a si mesmo. Sim, muda a sua natureza para poder atravessar a maldição de Jericó, para vencer a pequena cidade de Ai. Mas se você não para ver o ministério seguinte, você apenas vê o ministério de Moisés, mas não vê o de Josué. Você apenas vê o ministério do irmão Branham, com fitas, com livros, que cumpriu, foi uma bênção, mas não vê o ministério da esposa do Josué. Você diz: mas o irmão Branham não teve? Teve. Para mim, eu vejo tudo isso. Quem foi que entrou em Canaã primeiro? Foi exatamente o irmão Branham. Ele entrou primeiro que nós. Ele ficou sabendo primeiro que nós. Assim, você sabe que Moisés ficou sabendo sem pisar lá. Ficou sabendo pelo testemunho daqueles espias. Ele ficou sabendo que a terra tinha os gigantes, que era boa mesmo, mas não dava para entrar lá. Aqueles homens que tiraram a coragem, desencorajaram os outros. Mas também tinha 10 para desencorajar. Tinha 2 para encorajar. Josué e Caleb para encorajar. 10 para desencorajar o povo. E o povo ouviu 10. E você não acha que hoje o povo ouve 10 também? Você acha que hoje o povo vai ouvir 2?
Ele não vai ouvir esse ministério. Ele não vai ouvir o ministério que come o livrinho. Eles não vão ouvir. Olha, se nós aceitarmos esse novo nome, o que dirá outro povo dentro da mensagem? O que dirá aquela outra ala? Lá tem grandes homens, gigantes, gigaceus, heveus, grandes homens, grandes intelectuais. E eles não creem nisso. Eles estão com a mensagem na mão, eles passaram por Canaã e não puderam ver a grandeza, porque eles eram grandes e não podiam ver a grandeza de Deus, porque a grandeza de Deus se manifesta em pequenez, coisas pequenas. Por isso eles não viram. Mas Josué encorajou o povo para entrar lá. Assim nós temos a mensagem do profeta, ele pregou a mensagem, o que nós temos hoje, meu irmão, é a mensagem e a pregação que o irmão Branham não podia dizer a ninguém. Nós temos aí o Josué e o Caleb, com a mensagem, mas não podia dizer no tempo do irmão Branham. E agora, o tempo da esposa, no tempo de comer o livrinho, no tempo de Josué, olha o ministério. Deus levou o nosso profeta, mas levou depois que ele revelou os selos. Você já pensou bem? Se Deus o tivesse levado em 23, quando ele recebeu um tiro nas pernas? Já pensou bem? Mas Deus esperou aquele tempo todo, esperou 40 anos, para que ele pudesse pregar uma mensagem de juízo. De 23 a 63, ele pregou almas que estão em prisão agora. 40 anos depois daquele acontecimento. Aí vem o juízo. E as pessoas não percebem, os selos foram revelados, e depois dos selos revelados, eles não perceberam, eles não viram que a era terminou, que o irmão Branham não podia falar. Ele só falou nos selos. Em perguntas e respostas, ele já não podia falar. Ele falou nos selos que a misericórdia terminou, mas em perguntas e respostas ele não podia falar. Foi Deus que disse para ele, não diga a ninguém. Ele não podia falar, e respondendo uma pergunta, você está respondendo a alguém, dizendo a alguém. E eles fizeram as perguntas, e irmão Branham não respondeu como eles pensavam. Por isso formaram doutrinas. Apenas que a era de Laodiceia vai até o arrebatamento, que é essa era aí, vai até o arrebatamento. Mornos, sem revelação, caminhando sem selos revelados, sem novo nome. Nunca plantaram, pararam e plantaram em Canaã, porque eles não têm esse ministério. Esse é o ministério de Josué, que faz morrer a si mesmo atravessando o rio Jordão. O Mar Vermelho era o batismo em nome de Jesus Cristo, no qual nós fomos batizados, que foi o primeiro chamado do irmão Branham, é batismo em nome de Jesus Cristo. Mas agora, para o final, a mensagem que teríamos que ouvir seria exatamente através da noiva, a esposa. Terá a noiva de Cristo ministério antes do rapto? Seguro. 152, perguntas e respostas sobre os selos, tradução de Goiânia. É o ministério da hora. Era o ministério que ele estava pregando, e as pessoas não estavam entendendo. Quando ele pregou, a era tem que terminar, o cordeiro sair do trono, tomar o livro, para os selos poder ser revelado. O último eleito tem que entrar, para poder sabermos todas as coisas. Foi o que ele disse. E qual é o último eleito? Você pensa o último eleito hoje? Não, o último eleito das eras. Foi irmão Branham, o último anjo, último mensageiro, último selo, último trovão, último eleito.
Ele entrou, quando ele entrou, o Cordeiro saiu do trono e veio com o livrinho aberto em Apocalipse 10. Esse é o ministério, filho. Irmão Brana não foi reprovado. Quantos que pensam, gente que andou com o irmão Brana e diz, porque ele queria crer que ele era o Elias, então Deus o levou. Mentira, não foi isso. Ele era o Elias daquele dia. Ele foi o quarto Elias. Você não pode negar isso. Mas o que ainda vocês não sabem é que ele foi o sétimo anjo da sétima era e o sétimo anjo dos selos do capítulo 10 de Apocalipse. E você não sabe que ele foi a manifestação do Filho do Homem. O Filho do Homem estava nele, ele estava manifestando o Filho do Homem, mostrando para as pessoas, através do seu ministério, ele estava manifestando o Filho do Homem. E as pessoas não puderam ver, e hoje elas estão piores do que aquele tempo do irmão Branham. Mesmo que hoje, pela graça de Deus, não estamos no batismo apenas em nome de Jesus Cristo, não caminhamos apenas pelo deserto. Hoje já tomamos a mensagem, a palavra, como a arca fora posta nos ombros dos levitas, e eles cruzaram o Rio Jordão. Deus tem a arca. O que é a arca? A palavra, a mensagem do dia, nos ombros de levitas, que foram levantados para este fim, para poder cruzar o Jordão, que é fazer morrer a si mesmo e começar uma nova vida e passar por Jericó e não ficar agarrado no ouro de Jericó, na capa babilônica de Jericó. Não, mas aí dentro, quantos dentro da terceira etapa estão agarrados na cunha de ouro, na capa babilônica? Eles estão presos naquilo. São os acãs da vida. E que vive hoje no tempo da mensagem do Josué, da mensagem da esposa. Eles vivem hoje, mas já vivem destruídos, porque eles estão destruídos com a própria capa que eles trouxeram da cidade maldita de Jericó, com a capa babilônica, com o espírito de ministérios que existe por toda parte dentro desta mensagem. E cada um está seguro em ministério, que não tem a revelação, que não fez morrer a si mesmo, que não passou pela maldição. Eles não estão seguros no ministério que chegou a Canaã. E quando chega em Canaã, você já aprendeu? Chega em Canaã o povo de Deus agora, não os que saíram do Egito, não os filhos deles. Não os que saíram agora das denominações, no tempo do irmão Branham, e de outras mensagens, mas agora os filhos deles. Esses filhos que hoje podem crer na palavra e dedicarem suas vidas ao ministério, o ministério do dia, o ministério da hora, que não é você idolatrar um homem, é você ouvir a mensagem de um homem. Sempre foi assim. Em toda a Bíblia foi um homem. Agora, o que fizeram? Gente que andou com o irmão Branham, depois vem com uma mensagem dizendo que Jesus, ele recebeu o Espírito Santo só quando ele foi batizado. Está em Mateus, né? Que ele recebeu o Espírito Santo só quando foi batizado. Mateus capítulo 3, do verso 16 em diante. Vê como as pessoas não têm luz. Jesus foi batizado
e o Espírito Santo desceu em forma corpórea de pomba sobre ele. Aí eles estão dizendo que foi ali que Jesus foi batizado com o Espírito Santo. Meu filho, Jesus nasceu por obra do Espírito Santo. Nasceu. Agora, ele não nasceu igual eu e você, porque se ele nascesse igual você, teria seus pensamentos sem revelação, sem luz. Mas ele nasceu pelo Espírito Santo. Como você pode pensar que ele recebeu o Espírito Santo quando foi batizado? Ele já nasceu pelo Espírito Santo. Ele era uma obra do Espírito Santo. Sabe o que aconteceu no capítulo 3 de Mateus? Ele foi ungido. Deus vem e unge. Você nasce dele, aí ele vem e te unge para o trabalho. É isso que irmão Brana mostra, que nós, pregadores, sem a unção, não temos nada a fazer no púlpito. Por quê? Porque nós precisamos desta unção. Jesus precisou. Ele já nasceu, obra e graça do Espírito Santo. Você não pode dizer que ele recebeu o Espírito Santo depois. É como o irmão Brana já era profeta antes de 63, mas exerceu o ministério profético de revelação em 63, segundo as próprias palavras dele mesmo, na mensagem, pondo-nos ao lado de Jesus, que foi pregado em 62. Ele diz: eu não sou profeta, em 62, mas em 63, olha o ministério, já estava ali. O que você tem que ver é o mesmo em Jesus. Por isso que vocês creem que Jesus é um e o Pai é outro. Mas o próprio Pai foi que gerou aquele corpo. O Pai é o Espírito Santo. Aquele corpo de Jesus não é como o corpo desse povo, do povo de hoje. Era um corpo gerado pelo Espírito Santo. Os nossos corpos são gerados sexualmente. Por isso nós temos que nascer de novo. É o lado espiritual, que Jesus já veio desse novo nascimento. Jesus já veio pelo Espírito Santo. E nós primeiro nascemos pelo sexo, e agora, ao ouvir sua mensagem, ouvir sua palavra, nós nascemos de novo, nascemos do Espírito Santo. Eu posso receber uma unção do Espírito Santo sobre mim para este ministério. Depois que eu fui batizado com o Espírito Santo, que eu nasci de novo, vem essa unção do Espírito Santo para o ministério. É isso que o irmão Brana tem ensinado. Por isso nós não temos nada a fazer no púlpito se não temos o Espírito Santo. Vimos sua estrela e viemos adorá-lo, pregado em 63, parágrafo 105. Nenhum homem tem até mesmo o direito de pregar o Evangelho até que tenha chegado face a face com Deus. Agora, o que é Deus? As pessoas nunca encontram o que é Deus, porque eles somente crêem no Deus invisível. Eles somente crêem no Deus no céu. Mas quando Deus está manifestado, a palavra que é pregada no dia é Deus. A palavra é Deus. Como disse o próprio irmão Brana, que a palavra, o Filho do Homem, é a palavra. E a palavra é Deus. E a palavra se fez carne e habitou entre nós. Então, para nós pregarmos o Evangelho, o que nós precisamos, para ter esse direito, nós temos que ter o Espírito Santo. Encontrar Deus face a face. Encontrar a palavra do dia. Nos dias de Lutero, você encontraria uma porção de Deus. Nos dias de Wesley, outra porção de Deus, que era justificação, santificação e restauração dos dons com os pentecostais. Mas quando você encontrasse nos dias do sétimo anjo, você encontraria face a face com Deus. Esse foi o dia que você não conseguiu ver, que estava face a face com Deus. Viver nos Estados Unidos,
Mas ao invés de ver, eu estou face a face com Deus, porque Deus está agora manifestado numa carne nos Estados Unidos. Eles não viram isto. Morreram em seus credos, em seus dogmas, suas doutrinas dualistas. Se você pudesse ver que o Espírito Santo te coloca no trabalho de Deus, a santificação te põe a um lado para o trabalho, mas o Espírito Santo, diz irmão Brana, te coloca no trabalho. Foi isso que o Espírito Santo veio fazer com Jesus, colocá-lo no trabalho de 3 anos e meio de ministério. Aquele era o ministério, e ele não pôde ter o outro ministério naquele corpo de carne. Por isso ele diz: vou e venho para vós. Ele foi, 40 dias depois ele voltou sobre a igreja, porque ele estava cumprindo o seu ministério. Aí o Espírito Santo, Josué, cumpriu o seu ministério. Naquele dia, o povo tinha que saber que estavam aprendendo do Espírito Santo no homem mais fraco e falho, chamado Pedro. Mas o Espírito Santo estava naquele homem que o próprio Jesus disse para ele em São Lucas, último capítulo de São Lucas, ele diz: quando te converteres, confirma teus irmãos. E em Atos 2, 36 e 37, você vai encontrar isto. Porque ali ele estava convertido, eles perguntaram: que faremos, varões e irmãos? Eles perguntaram para muitos: o que faremos, varões e irmãos? Levantou um, porque o Espírito Santo, Josué, estava manifestado em Pedro, para poder manifestar aquela mensagem daquele dia. Ele diz: arrependei-vos. Pedro, não é os outros não. As pessoas não querem crer na mensagem de um homem. Quando chegou para os gentios, aí não era Pedro, agora era Paulo. Pedro serviu para o dia de Pentecostes, mesmo entre judeus e gentios. Mas Paulo foi o profeta e apóstolo aos gentios. Depois tivemos 5 mensageiros. E Deus mandou para nós outra vez um profeta. Apocalipse 10, de 1 a 7. Para poder revelar a palavra para nós. Aquele que crê em mim fará as obras que eu faço e outras maiores fará, porque vou para o meu Pai. São João 14, 12. Isso cumpriu no ministério do profeta. Ele estava ali manifestando o ministério do Moisés, tirando nós das denominações, introduzindo nós na revelação dos selos, que também faz parte do ministério de Josué, e estava no irmão Brana também. Sem ele, não poderíamos ter. O que estamos pregando? Vai e toma o livro da mão do anjo. E lá o que era que eles tinham que fazer? Vai e toma a mensagem da mão de Moisés. Prega o que Moisés pregou. Se você ensinar o que Moisés ensinou, então estaremos contigo. É isto que aconteceu naquele dia. E agora a esposa faz a mesma coisa. A mensagem está aí, meus filhos. É hora de você ver o ministério. Deus operando. Você precisa desta unção. Alcança a unção de Moisés, mas fica morto no deserto. É o que acontece com aqueles que blasfemam da terceira puxada, do novo nome, da revelação do HM. Como você pode blasfemar do HM, sendo que é nome do seu próprio profeta? Você chamaria do que este povo? Como Moisés chamou lá atrás. Moisés não podia fazer nada. Vocês são um povo obstinado, disse Moisés. Povo obstinado. Não aceita a palavra. Você mexe da coice. Não houve mudança de natureza. Não há transformação.
E esse é o problema que nós estamos enfrentando no tempo da esposa. O tempo da esposa é exatamente o ministério, outra vez. O mesmo ministério de William Branham, que foi revelado, mas não podia falar o que era, agora é o mesmo ministério da esposa. Falando o que é tempo dela, é tempo do Josué. O Josué está pregando, está mostrando o que ele tem que fazer. O que Josué tem que fazer? Falar o que Moisés falou. O que João tem que fazer? Falar o que o sétimo anjo falou. Comer o livrinho que o sétimo anjo revelou. Não que um teólogo pregou, dizendo que são duas pessoas na divindade, que um é Deus, o outro não é Deus. Isso não é mensagem de Deus. Isso é obstinado contra o próprio profeta, que diz Jesus é Deus, e se ele não foi Deus, ele foi o maior enganador que o mundo já teve, diz o profeta. Aí vem o dualista e diz Jesus não é Deus. Ele era um homem porque morreu. E você tem que saber que ele era tanto Deus, que Deus saiu dele, a natureza humana, o Jesus, corpo, carne, gerado pelo próprio Espírito Santo. Agora tinha que clamar, Deus meu, por que me desamparaste? Você não viu isto? Era Deus, a vida, o Espírito que estava no corpo de Jesus, era o Espírito Santo, era o Pai saiu dele. Por isso ele diz, Deus meu, por que me desamparaste? Não é que você vai mostrar agora, esse daqui é um homem que não está com nada, e aqui está um Deus poderoso. Aquele homem era Deus. Ele foi gerado pelo Espírito Santo. Como você pode falar contrário à revelação que o profeta pregou? Tenha a luz da mensagem. Veja o que Deus já tem nos ensinado nesse tempo final, através do profeta. O que eu estou fazendo, eu estou só comendo o livrinho, comendo aquilo que o irmão Branham revelou. Agora você fica com o que o irmão Branham revelou e não come o livrinho, você fica cego, obstinado como o povo de Israel, que também podia falar muito bem. Tivemos um homem que nos tirou do Egito, mas depois eles desobedeceram este homem. Nós tivemos um homem com um ministério que nos tirou das denominações, mas agora pregando que ele é duas pessoas, pregando que o próprio irmão Branham tem que voltar para revelar mais coisas, quando está tudo revelado, só falta comer, e eles não têm como comer porque não sabem o que é. E ainda que João, a noiva, diga, isso daqui é o pão da vida, esse é o alimento da hora, isso é para nós hoje, vamos comer. Eles não querem, porque estão formados naquele grupo que o povo de Moisés estava. Morre no deserto, não atravessa o Jordão. São os que morrem aquém do Jordão, mas a noiva vai além do Jordão, do outro lado. Pai, ajuda este povo, Senhor. Eu não posso revelar, eu só posso pregar. O senhor profeta não podia falar e eu ainda posso falar. Mas o senhor profeta só podia pregar, mas não podia dizer para uma pessoa. E eu posso falar para uma pessoa, eu posso falar para mais gente, mas eles não querem ouvir. Como não entenderam Moisés, não entenderam Cristo, não entenderam Pedro no dia de Pentecostes, não entenderam o profeta William Branham, entenderiam ele hoje, a esposa, o mesmo ministério. Qual o ministério de Josué? Era o ministério de Moisés agora, dentro de um homem, para poder introduzi-los na revelação, na terra que manava leite e mel. É o mesmo livrinho que Branham pregou, agora em cada um de nós, para sermos introduzidos
nesse lugar tremendo da revelação, que cada eleito permanece fiel, vive sozinho aí na sua casa, não tem uma igreja para congregar, e é fiel em tudo. Como que as pessoas, meus irmãos, têm vontade de ter vocês no ministério delas? Como estas pessoas têm vontade? Porque sabe que vocês são fiéis. É o povo que foi fiel, como Josué foi fiel a Moisés. Assim o povo hoje é fiel. Esta noiva é fiel ao que Brana pregou. E eles ficam sozinhos, ouvindo pela internet, crendo. E muitos não têm pastor perto, e eles creem, e ninguém muda eles, porque eles têm revelação, como o seu povo teve revelação nos dias do seu profeta William Brana. Obrigado, Pai, que esta luz se manifeste em cura divina para o irmão, a irmã, a criança, a pessoa enferma, receba a cura divina. Jesus Cristo já te curou aquele dia no Calvário. Nós estamos aqui comendo a revelação que Ele revelou aquele dia no Monte Pôr do Sol. Não perca isso também não. Receba a cura e receba a revelação. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. O seu ministério aqui foi autenticado por Deus. Foram numerosas visões, sinais procedentes dos céus. Os grandes mistérios foram revelados. Ouvimos dos lábios seus. Os grandes mistérios foram revelados. Ouvimos dos lábios seus. O homem vidente já foi, a sua mensagem ficou, reviveu em nós a semente, fez o que Deus lhe mandou, partiu para Cristo após a conclusão, e tudo Ele restaurou. Partiu para Cristo após a conclusão, e tudo Ele restaurou. A sua mensagem nos chama pra perto de Deus está. Aquele que o trouxe e o levou é o mesmo que vai voltar. E agora o profeta nos braços de Cristo espera o rebanho chegar. E agora o profeta nos braços de Cristo espera o rebanho chegar. Já se aprontou e espera Cristo chamar. E agora o profeta nos braços de Cristo espera o rebanho chegar. E agora o profeta nos braços de Cristo espera o rebanho chegar. Bem, nós temos aqui alguns pedidos de oração e também agradecimento. A irmã Lourdes Carvalho agradece a Deus que sua filha Angélica estava com depressão
e através da oração ela está bem. Deus ajude minha irmã Angélica com saúde. Irmão Haroldo e a irmã Sara pedem oração a favor também de seu filho Mateus, que foi picado por um inseto e está com o rosto inchado. E se você tem alguma necessidade, apresente-a a Deus agora. Grande Criador, como mortais, estamos aqui para falar com o imortal, sabendo que o Senhor é o Todo-Poderoso que já tem abençoado. O Senhor já abençoou várias pessoas, a Angélica foi abençoada, a irmã Lourdes já está agradecendo, mas aqui está o pedido também do irmão Haroldo, da irmã Sara, que o Mateus possa receber a bênção nesse instante e que todo mal que esse inseto, todo veneno que esse inseto lançou no rosto deste garoto, nós ordenamos que perca o efeito. No nome do Senhor Jesus, e este garoto seja abençoado, curado pelo poder de Deus. Obrigado, Senhor, por cada pessoa que está conosco nesta programação, que o anjo do Senhor, que sempre está com a sua palavra, nos fortalecendo, nos abençoando, que possa abençoar minha irmã, meu irmão, e dando a eles uma boa noite, que eles possam dormir bem, que não haja dor, que não haja cansaço, que não haja tribulação, que não haja problema que os atrapalhe, mas que eles durmam bem, sintam bem, acordem bem amanhã para o trabalho e tenhamos saúde, para a glória do nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Graças a Deus. Meus irmãos, se Deus quiser, nós estaremos com vocês novamente, sábado, às 7 da noite. Domingo também, às 7 da noite. Não percam, certo? Esteja conosco. Tem a Rádio Web, terceira etapa, com o irmão Benevaldo, que você deve ouvir. Procure aí, Rádio Web, terceira etapa, e você vai ouvir. As nossas mensagens são também transmitidas no horário de culto. Talvez você tenha uma internet mais fraca, então pode ouvir através da rádio, né? Você não vai ter a imagem, mas pelo menos você tem um bom som aí na sua casa durante o horário de nosso culto aqui. Rádio Web, terceira etapa, ali com o irmão Benevaldo. O irmão Adenilson está lá com a esposa e o garoto também, visitando o irmão Benevaldo e todos os irmãos ali em Mato Grosso, em Cuiabá. Deus abençoe todos vocês por toda parte, no Brasil, Portugal, África, Estados Unidos. Deus os abençoe por toda parte, lá na Espanha. Seja abençoado nosso irmão Roberto, irmão Elias nos Estados Unidos. Deus ajude a cada um de vocês que estão firmes, adorando ao Senhor. Aí na Inglaterra também, em Londres, Deus abençoe a irmã Isabel, seu esposo, o irmão Helder, todos sejam abençoados. A criançada sejam protegidas e abençoadas por Deus. E todos vocês aí, Morumbala, e Tete, e Caia, e Maputo, e Moçambique, aí um monte de lugar. Aí, pastor Diamantino também, com a sua família, seu povo, seja abençoado. É difícil ouvir nesse horário, porque é mais de meia-noite lá. Mas Deus abençoe cada um desses amados irmãos que sempre ouve também a mensagem quando ela é colocada na internet. Nós logo colocaremos a mensagem na internet, no YouTube, e você pode tê-la. E quando você procurar uma mensagem nossa e não encontrar mais no YouTube, comunica conosco, fala mais ou menos o nome da mensagem e a gente torna a colocar para você essas mensagens novamente para você. Vamos só colocando conforme as pessoas desejam, quer saber, a gente vai colocando aos poucos para vocês. Falou, meus irmãos, muito obrigado, uma boa noite e até sábado, se Deus quiser. Te creio na divina promessa, não presumir é crer e esperar. Deus vai agir, mas Ele não tem pressa. Nós vamos ver que Deus não vai falhar. Somente crer e não temer, nós temos tudo.
Deus é o nosso escudo, vitória vai nos dar. E quando tudo parecer adversário, Deus muda este cenário, por nós vai batalhar. Somente crer se já fomos selados com o penhor da nossa salvação. O inimigo já foi derrotado, agora Deus nos tem em suas mãos. Somente crer e não temer, nós temos tudo. Deus é o nosso escudo. E quando tudo parecer adversário, Deus muda esse cenário, por nós vai batalhar. Somente crer se já fomos selados com o penhor da nossa salvação. O inimigo já foi derrotado, agora Deus nos tem em suas mãos. Somente crer e não temer, nós temos tudo. Deus é o nosso escudo, por nós vai nos dar. E quando tudo parecer adversário, Deus muda esse cenário, vitórias vai batalhar.